Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos falar sobre distribuição normal. Você sabe como usar esse modelo de probabilidade? E você sabe em qual contexto que ele se aplica? Ele está relacionado a variáveis aleatórias contínuas. Você sabe o que são essas variáveis? Vamos descobrir? Vamos lá então. Apenas um convite a todos, inscrevam-se no canal, é bem simples, basta dar um clique e você vai receber o aviso dos novos vídeos. E conheçam também a nossa página no Facebook, que é @matemática um clique. Então, primeiro vamos falar o que são as variáveis aleatórias contínuas. Então, elas são variáveis que podem assumir qualquer valor dentro de um determinado intervalo, ou seja, você tem interesse por um intervalo de informações e não por apenas uma única informação. Então, quando você pode pegar qualquer informação dentro de um determinado intervalo, você tem as chamadas variáveis aleatórias contínuas. Vamos ver a seguir alguns exemplos? Então, temos aqui, vamos ver. Então, vamos ver primeiro aqui alguns exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Como temos aqui o preço de um determinado produto. O preço ele pode variar entre 40 e 70 reais. Então, todos os valores dentro desse intervalo, entre 40 e 70, são as minhas variáveis. Também poderia ter espessuras de um lote de chapas ou as rendas individuais. Poderíamos ter aí um intervalo de rendas entre 1.500 e 6.500 reais. Todas as rendas dentro desse intervalo nos interessariam, seriam as nossas variáveis aleatórias contínuas. Então, obtemos, nessas pesquisas séries de distribuições e quando pegamos essas séries e colocamos num gráfico ou plotamos no plano cartesiano, ela assume uma forma característica de uma curva. Que tipo de curva? Vamos ver como que ficam esses intervalos das variáveis aleatórias contínuas. Quando essas informações são colocadas em um gráfico ou plotadas no plano cartesiano, elas ficam concentradas em torno da média, que é o x-barra aqui representado, e elas vão se distanciando aqui para a direita e se distanciando para a esquerda. Nós teremos também então a importância do desvio padrão, porque elas estão se distanciando da média, e nós vamos ter um modelo construído em cima da média do desvio padrão, que nós temos essa fórmula, que tem aqui o desvio padrão, e ele aparece aqui também a média. Mas não se preocupem, essa fórmula, ou na verdade essa função, ela não será usada para calcular, porque foi feita uma tabela com base nessa função para nós consultarmos, que é essa tabela. Então não se preocupem, porque vamos ter uma tabela com base naquela função, onde temos aqui a média no meio 0, vamos ter desvio padrão 1, aqui vocês estão vendo representado o z sempre vai ser aqui uma informação referencial para você consultar na tabela. Nós vamos ver a seguir como consultar essa tabela para que você possa usar esses valores e achar a área aqui achurada, que vocês estão vendo aqui preenchida, que representa a probabilidade de um determinado intervalo de informações. Vamos ver como que a gente consulta então essa tabela? Então, vamos supor que a gente tem aqui a probabilidade de estar entre 0 e 1,21. Como no gráfico lá está variando entre 0 e z, nós vamos consultar só essa informação que está aqui do lado direito, 1,21. Vamos ver como que a gente consulta? Vamos ver como consultar o 1,21, que é o valor do lado direito, que a gente acabou de ver. Então, primeiro você acha que 1,2, está vendo aqui 1,2? Aí você vai olhar na direção do 1,2. Estou aqui já fazendo na direção do 1,2. Só que lá não era só 1,2, era 1,21. Então, olha, tá vendo aqui em cima o 001? Então, você vai também fazer aqui na direção do 001. O encontro das duas informações. Então, quando você faz esse encontro aqui das duas informações, do 1,2 com o 001, esse número que nós acabamos de encontrar aqui, 0,3869, ele é o valor da probabilidade daquele intervalo, na direção do 1,2 e na direção do 001, compondo 1,21. Então, vocês perceberam que nós fizemos, o intervalo era entre 0 e 1,21.
e lá nós consultamos primeiro esses dois valores, ó, 1,2, olhando lá na coluna da esquerda. Então foi isso que nós fizemos. Nós primeiro localizamos o 1,2. Vou mostrar novamente aqui. Primeiro nós localizamos aqui, ó, 1,2, que está aqui na coluna da esquerda, aqui, tá vendo? Então, aqui na esquerda, 1,2. Então, como vimos, primeiro achamos 1,2 lá na coluna na esquerda. Só que é 1,21, então a gente tem que procurar lá em cima agora o terceiro número, né? Que ele é 1. Então, como ele está na terceira posição, lá não vai aparecer 1, vai aparecer 001. Então, vamos procurar aqui. Então, agora vamos procurar o 1, né? Porque não é 1,21, tá vendo aqui o 001? Então, por isso que você faz o encontro do 1,2, que está aqui na coluna da esquerda, com o 001, porque quando você faz esse encontro olhando na direção aqui do 1,2, né? Você tem que fazer aqui na direção do 1,2 e na sequência lá em cima, né, na direção do 001, nessa composição você acabou de achar o 1,21, que é esse 03869, que é o que a gente vai ver ali a seguir. Tá vendo esse número aqui, ó, 03869 no encontro das duas. Então, no encontro das duas informações, do 1,2 com 001, que compôs esse 1,21, nós achamos lá o 03869, que é exatamente a probabilidade desse intervalo entre 0 e 1,21. Vamos ver mais um exemplo? Então, vamos ver aqui mais um exemplo, ó, entre 0 e 1,22. Onde que eu vou consultar, né? Vamos olhar lá na nossa tabela. Então, nós vamos olhar agora 1,22. Então, primeiro eu olho o 1,2, está vendo aqui do lado esquerdo? 1,2. E lá em cima você olha o 002, porque compondo o 002, que está aqui em cima, com o 1,2 vai dar o 1,22. Então, você tem que olhar na direção dessa coluna aqui, ó, do 002. Você tem que olhar nessa direção do 002, você vai na direção dele. Aí você vai descendo, 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 descendo. E também depois você vai na direção de quem? Desse 1,2, na direção dele. Então, na direção dele, ó, onde que a gente encontra aqui? Ó? A gente chegou exatamente nesse 0,3888. Ele está na direção do 002 e ele tá na direção desse, do 1,2. E ele também está na direção desse, que é o 002, compondo 1,22. Que é o que a gente achar que é seguir, ó, 0,3888. Vamos ver então mais um exemplo. Se eu quisesse achar 1,50, para achar a probabilidade do 0 até 1,50, basta consultar 1,50 na tabela. Então vamos lá. 1,5 está aqui embaixo, ó, tá vendo aqui 1,5, está aqui na esquerda. Só que a gente quer 1,50, o 0 está logo no início, está aqui, ó. Então, a gente tem então, o 0,4332, que está na direção dos dois. Ó. Esse aqui, ó, ele está tanto na direção do 1,5, porque se você passar as linhas aqui, você vai ficar na direção dele, como também na coluna, se você tracejar aqui as linhas, elas ficarão na direção do 0. Então, eu acabei de achar o 1,50 na direção do 1,5 e na direção do 0. Então, nós achamos o que aqui, ó? 0,4332. Então, acabamos de achar aqui, ó, o 0,4332 que nós vimos ali na nossa tabela, ok? Então, aqui um outro exemplo, e se o intervalo for, em vez de ser 0 e um número positivo, for entre o número negativo e o 0? Como que eu faço? Como a nossa curva lá é simétrica, é um sino, eu posso trocar o lado negativo pelo lado positivo, que eles serão iguais. Então, eu posso trocar esse 0,85 negativo até o 0 pelo intervalo 0 até 0,85, que eles vão ter a mesma probabilidade. Então, eu posso consultar normalmente esse 0,85 na tabela. Então, olhando agora na nossa tabela 0,85, eu vou olhar aqui na direção do 0,8 na esquerda. Tá vendo aqui o 0,8? Na direção do 0,8 aqui na esquerda. E como é 0,85, eu olho na direção lá do 0,05 lá em cima. Se eu olhar aqui na direção do 005, né? Se eu fizer aqui, ó, na direção do 005 e na direção aqui do 08, ó,
Onde é o encontro dos dois? É exatamente aqui, ó, 0,3023, que é onde a gente tem a nossa resposta aqui, o 0,3023. Então, perceberam que é só consultar, quando você tem um intervalo entre 0 e um determinado número, né? Só consultar o segundo número ali em Z. Então, concluímos a nossa aula, aprendemos na aula de hoje como usar a tabela da distribuição normal reduzida. Nós vimos então na aula de hoje como consultar o Z na tabela, o intervalo entre 0 e Z, e quando ele for negativo, entre negativo até o zero, eu posso trocar pelo outro, que é o do zero até o positivo, porque o sino tem dois lados iguais, eles são simétricos. Mas é necessário ainda transformar alguns problemas usando uma fórmula de Z, quando você não tem média zero e desvio padrão 1, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Na aula de hoje a gente viu só como consultar a tabela, mas essa é a base para você conseguir entender bem a próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção na aula de hoje e até a próxima. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos. Até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.